tópico 124, que fala justamente, né, sobre chás e substâncias alucinógenas. Vou dar uma lida um pouquinho aqui nele, né, que isso aqui tem um ponto seguinte, né, como ele é um livro meio maldito, né, aqui eu faço a ideia do contra, né, do contra, por conta de que vou falando aqui de, especialmente assim, de onde surgiu essas ideias de uso ou de pesquisas nos últimos anos, né, que fala de algumas pesquisas ali da década de 60, dessa abertura que teve a respeito de psicodélicos, né, de determinadas substâncias, LSD, essas coisas aí, e do que isso acarretou num primeiro momento, né, em um lado, uma abertura a possibilidades, né, de criar aí sociedades alternativas. Por que isso apareceu em conjunto, né? Porque quando a pessoa tem aí uma percepção um pouco diferente do mundo, né, tem ali uma alegria que ela não é conquistada no mundo material propriamente dito, né, então ela sai, né, naquilo que a gente falou assim, meio uma fuga, né, aqui, num primeiro momento, assim, calma lá, vamos chegar a um outro ponto em relação a isso, para a gente colocar aqui as ideias, assim, em choque. Então, aconteceu isso, né, uma forma diferente de ver, as pessoas vinham ali de um sufoco, assim, bem grande também, então aí começou, né, quem não lembra daquele filme famosíssimo, né, o Hair, né, ali na década de 70, né, que basta buscar aí para achar, para entender do que a gente está falando, né, surgimento de uma nova era e tal, motivado por, não foi só isso aqui, né, mas isso aqui também culminou na época, e a abertura de uma série de outros conceitos e entraves aí sociais que existiam na época. Esse é um ponto, e é um ponto interessante, porém, o que podia acontecer, né? Bom, ao mesmo tempo, né, existia o outro lado, um lado social, o lado do controle social. Bom, se um monte de pessoas aí vai entrar em uma nova perspectiva de vida e que vai contra os princípios que são estabelecidos da lei do controle social, né, sociologia, né, controle social, mecanismos de controle social, essas pessoas vão se estabelecer eticamente, né, como, né, que espécie de ética vai haver em cada um, e principalmente em cada um, para que exista aí uma moral e tal, e como isso vai se dar se a sociedade de consumo que estava aí ainda em alta na época pudesse se estabelecer, né? Além de que existiram várias crises econômicas mundiais nessa época. Então, isso até tem um documentário que depois eu vou colocar aqui para vocês, que fala um pouco desse freada que deram em determinadas substâncias e porquê, e também que, na verdade, saiu um pouco do propósito original, né? Lembra que a gente estava aqui no início falando do propósito original disso, né? Do afrouxar a mente para que, primeiro, acessasse as informações internas e depois acessasse as informações maiores, né? Que corresponde à humanidade como um todo e sua interação entre reinos e a possibilidade de ascensão propriamente dita, né? De iluminação, que é o propósito fundamental de tudo isso. E aí aqui se tem uma outra coisa, que é um aspecto muito mais social, né? Vamos fundar uma sociedade, uma outra possibilidade. Aqui no Brasil mesmo teve várias tentativas, eu diria assim, né, de colocar isso, né? Uma lá foi a ideia da sociedade alternativa, que até teve uma música aí bem famosa, né, de um compositor famoso, que na verdade era também uma proliferação de uma ideologia lá, de um culto obscuro de fato, que vinha lá dos Estados Unidos, de uma determinada ordem chamada Golden Dawn, né, tinha um certo autor lá também, que não entra nesse aspecto aqui, porque isso é uma coisa que a gente discute lá naquela série Espiritualidade, né, que já tem aqui no YouTube, né? Então, existiram as coisas assim que, na verdade, tinha um lado positivo no sentido de que é uma perspectiva diferente, porém, ideologias, né, ou às vezes até rituais meio macabros no meio disso tudo, né, que as pessoas não conhecem essas histórias. Então aqui também assim, ó, depois começaram a divulgar mais esses cultos, essas sociedades, né? Porém, já não mais com a sacralidade que existia antes. Então, é esse contraponto que tem aqui, né? E
A justificativa de voltarem, né, de ainda hoje sim, terem algumas práticas em relação a isso, é por conta mesmo de algumas pesquisas assim aqui, ó, colocam e sugerem que essas práticas de ingerir alucinógenos produzem ou aumentam a quantidade de uma substância chamada a DMT, né, dimetiltriptamina, que seria produzida naturalmente por seres humanos, animais e plantas, né? Ela é especialmente produzida ali no nascimento, produzida, deixa eu ver, no estresse profundo, na meditação e nos estados de quase morte e na morte propriamente dita. Então, algumas pesquisas, né, sugerem que essas substâncias ou plantas, ou seja lá como for, ou quimicamente produzidas, elas estimulariam isso e aí até chamariam assim a substância de Deus, né, digamos assim, né, por conta do que pudessem abrir em relação a essa percepção de outros planos, de outros mundos, né, e dessa conexão profunda e da mudança que acarreta na mente daquele que utiliza, né? Agora, então aqui diz assim, ó, produziria uma sensação de contato espiritual, de abertura da mente, de iluminação, mas são apenas sensações. Tá? Isso aqui é interessante. Pode existir de fato a experiência e até a lembrança de determinados registros, mas são registros inconscientes, individuais e coletivos depositados no que chamamos de esfera psíquica planetária. Esse é o astral, o lugar da prisão. Entretanto, o que esses pesquisadores ou os que se utilizam dessas substâncias não levam em consideração é o fato de que é possível acelerar a produção dessa tal substância ou de qualquer outra por meio da meditação e de técnicas que não se baseiam no consumo de substâncias. Tá? E assim funcionaria de fato a ativação de estados superiores para a fuga da escravidão e para a ascensão, e para que a ascensão possa acontecer. Então aqui é um contraponto em relação à utilização. Como eu disse, o livro azul sempre tem esses contrapontos, assim, no sentido do que é mais eficaz ou não. Porém, existe o atual em relação a essas pesquisas, né? Eu falei ali que, né, eu quis colocar esse texto porque falava ali de determinadas informações que não eram faladas ainda em nenhum lugar sobre a questão dessas pesquisas na década de 60 e da retomada delas atualmente. E existe um documentário, que é um documentário bem interessante sobre isso também, que mostra sobre essas pesquisas agora, né, e que é uma questão mais médica, né, que hoje já se sabe, já se tem assim uma pesquisa bem interessante no sentido de uma melhoria psiquiátrica, né, em relação a algumas substâncias que vêm, por exemplo, até algumas pesquisas com cogumelos no tratamento de depressão profunda. Então aqui, notem por que eu comecei falando no início da minha posição e da posição aqui do que a gente estava falando, por conta de que a gente está estabelecendo uma meditação, né, ou um contato profundo, puro e profundo, né? Agora eu trouxe aqui para a gente discutir sobre níveis e o que cada um pode conseguir. Então, uma pessoa que está ali em uma depressão profunda e que não tem outro caminho, né, então pode ser interessante. Ainda assim, existem algumas ressalvas, ainda que as pesquisas atuais, com toda a neurociência, com todo o cuidado que existe hoje de entender o funcionamento, onde cada coisa vai exatamente em qual ponto do cérebro que pode ativar ou não, existe sempre quem pode ou não. E são, como a gente viu, né, as pessoas que têm muito profundamente, é bom fazer esse sentido duplo aqui, muito profundamente arraigadas àquelas prisões ali, aqueles traumas, podem sim desenvolver processos bem traumáticos, mais ainda reviver e não sair daquilo, desenvolvendo assim, novamente aquilo que a gente falou ali, algumas psicoses. Então, não é simplesmente assim como o pessoal fala, e muitas experiências que são essas relatadas com determinadas substâncias, né, são simplesmente memórias, é como ligar ali uma TV e acessar algumas coisas, traz algumas sensações como sendo vividas, sim, mas
importante para que a gente entenda mesmo que o contato maior e mais profundo é sempre aquele que é puro de fato, sem o uso de nenhum tipo de outra substância. E isso também, o que estimula muito é porque algumas pessoas realmente não têm nunca uma vivência mais interna, não têm nunca um contato maior, não têm nunca uma direção que lhes leve, mesmo que acredite que existe sim uma outra vida e outros reinos e outras dimensões, né? Então, isso justificaria para elas, né, essa utilização e essa possibilidade, se eu fizer isso aqui é como uma janela abrindo para a minha vida, mas nem sempre é assim. Podem ser simplesmente determinadas informações que algumas vezes podem prendê-las em determinados níveis. Eu estou falando isso aqui de prendê-la em determinados níveis por conta do que é ensinado aqui, tanto na parte da meditação como com a energia, tá? Não estou falando que seja... não quero desmerecer os níveis de que cada um acessa, ou das informações que acessam, ou do que contatam com cada um desses níveis. Não é o que importa aqui agora. Estou falando sobre o mais profundo mesmo, aquilo que se pode atingir além disso, né? Além disso. E esse documentário que, se alguém quiser, né, até vou mostrar aqui, um documentário da Netflix, mas também tem no YouTube, Fungos Fantásticos, né, esse aí, alguns já devem ter visto. É um documentário interessante, abre algumas ideias sobre algumas coisas, tem algo que a gente pode levar em consideração no sentido do contato do mundo, né, ali fala sobre como esses fungos, né, cogumelos ali se conectam com tudo e como eles estão aí desde o início. É muito bonito, assim, imagens lindas também. Vale a pena quem quiser assistir aí até de repente. Existe um outro ponto ainda que aí sim a gente vai ter que colocar também, né, um outro contraponto, que é aquele das baladas expansionais, né, vamos chamar assim. O cara consome lá substâncias, põe uma música lá daquelas que entra num estado, como eu chamaria, repetitivo, né? Cansa a mente, e com o auxílio ali da substância entra numas, né, que diz ali como sendo uma expansão da consciência, né? Bom, vamos ser sinceros, assim, que aí diz assim, meditei na balada expansional, né? E aí vamos considerar bem o que é isso aí, né? E aí é isso que eu digo assim, existem pontos e contrapontos, né? Então, o que realmente essas coisas ocasionam, né? Não é uma questão de julgar, mas é uma questão de entender de fato o que está acontecendo ali, né? Sim, entrou numas, entrou em outros estados, entrou em umas percepções, mas e aí, né? Isso é assim? Qualquer substância aí pode levar a cabeça a ficar zonza, né? E entrar numas ideias estranhas. Agora, se isso de fato resolve alguma coisa, e aí esse é o ponto interessante, né? Resolve alguma coisa na vida, saiu realmente daquele nível que estava precisando sair, resolveu uma situação de conflito emocional ou entendeu alguma parte do seu ser que precisava ser realmente transformada? Esse é o ponto. Geralmente as pessoas entram no profundo do seu astral, do emocional, e ficam ali naquela ideia, naquela, vou chamar assim, até prisão. Mas a consecução espiritual, de fato, vamos deixar as reticências aqui, tá? Alguns, como eu disse, né, ficou bem claro aqui, eu acho, o contraponto entre alguns fugir da realidade no sentido de um encontro maior com algo, né, de uma conexão com a divindade, ou da consecução do seu processo interno maior, qual seja a iluminação, a ascensão, é uma coisa. Agora, uma fuga real, pensando em atingir esses estados e fugindo simplesmente para não ver aquilo que precisa ser resolvido de uma maneira sóbria, né, que é muito mais difícil. Por isso, até no início, não só do curso de meditação, mas o livro ali, Práticas para Meditação Livre, coloco muitas vezes que o processo meditativo é realmente para pessoas corajosas, aquelas que de fato querem se ver, se enxergar, que sentar, fechar os olhos, ficar ali parado. A primeira coisa que a gente vê é quem a gente de fato é. E aí, a partir disso, o que a gente faz, né? Bom, se a gente não tiver ferramentas e não conseguir mover com isso, fica realmente difícil, fica sem sentido. Voltar
para uma realidade pior ainda, porque viu determinadas coisas que não queria, né? Por que as pessoas vivem sempre hoje aí com celular, com TV ligada, com rádio ligado, com tudo ligado ao mesmo tempo? Para não ouvir o quê, né? A sua própria voz, né? Não ouvir a sua própria voz. A hora que para, tem gente que dorme aí com a música, com o celular, com o barulho, porque se parar, aquela vozinha dizendo ali quem a pessoa é, vem de novo, né? Então é isso aí.